Olá pessoal, esse aqui é um vídeo explicando um pouco o meu curso Manual da Psicoterapia, ou também conhecido como Me Formei Agora. Antigamente ele tinha o nome Me Formei Agora, depois passou para Manual da Psicoterapia. Bom, esse é um curso completamente EAD e ele é indicado para pessoas que estão se formando nas áreas psi, pessoas que estão nos últimos anos, que já estão clinicando, e pessoas que muitas vezes já são formadas, mas que nunca atuaram e talvez precise, né, de uma base, de um encorajamento para começar os atendimentos, e também para pessoas que já trabalham na área, que querem aprimorar uma coisa ou outra, talvez esse curso possa ser bem útil. Bom, como eu disse, ele é EAD, esse é um curso com duração de 12 semanas, são 12 aulas, e é um fluxo contínuo assim, de trabalho. Eu vou contar um pouco a estrutura para vocês e o conteúdo para vocês. Bom, esse é um curso que começa, ele tem ali um pé na psicodinâmica, então eu estou ali dialogando sempre com a psicanálise. Mesmo aqueles que não são psicanalistas, eu acho que se beneficia com esse curso, porque ele traz raciocínios que vão funcionar mesmo em outras áreas. Claro que você vai precisar fazer ajustes por conta da teoria que está por trás. Primeira aula, então, sobre os elementos da psicodinâmica. Segunda aula, raciocínio 3-2-1, uma forma lógica de articular Freud, Klein e Winnicott. Acho que é bem útil assim para você conseguir pensar as diferenças de problemáticas e trabalhar nisso uma tal de hierarquia das ansiedades. A ansiedade é um sinal na clínica norteador para o analista, mas que tipo de ansiedade é essa e como é que a gente pode articular essa ansiedade com esses autores que eu falei para vocês. Depois, mecanismos de defesa do ego. Então, escutar o tipo de repertório que cada pessoa utiliza ao se posicionar no mundo, a se relacionar, e com isso verificar se são defesas mais primitivas, mais intermediárias, mais maduras, o que vai caracterizar o tipo de estruturação egóica e que vai nos nortear para as intervenções. Né? Intervenções às vezes mais expressivas ou mais brandas, tudo vai depender do tipo de estruturação. Na sequência, 3 tipos de objetivos em psicoterapia. Né? Será que sempre é aquela coisa profunda uma psicoterapia? Ou às vezes ela faz um trabalho um pouco mais raso, mas sem ser superficial? Por exemplo, situações de crise, como a gente vive agora com o Covid, né, de tirar pessoas de crise. Será que caracteriza uma análise profunda? Ou é um manejo de outra forma para tirar a pessoa de crise e conseguir se manter no dia a dia? Então, uma proposta do Fiorini, que é um autor muito interessante, muito importante, sobre 3 tipos de intervenções, de abordagens possíveis, pensando na clínica. Na sequência, é uma articulação, aí a gente começa a sair mais da psicanálise e dialogar com outras áreas, psicologia e psiquiatria, que vai ser o diálogo com o DSM-5. Falar dos tipos de organização de personalidade. Então, uma vez visto essas estruturações, as defesas, como é que isso é pensado não só na psicanálise, mas você vai precisar dialogar com outras áreas. Então, eu vou ter ali, dentro do DSM, os grupos, grupo A, grupo B e grupo C, e teremos 3 aulas aí. Aula 5, grupo A, né, as estruturas paranoides, esquizoides, esquizotípicas. Depois, na 6ª aula, o grupo B, as organizações narcisistas, borderline, antissocial, histriônico, /histérico, vou explicar a diferença no curso. 7ª aula, o grupo C, né, a organização obsessiva, esquiva e dependente. Depois, 8ª aula, setores de escuta, isso é bem prático, assim, quando você vai escutar alguém, é só ficar escutando tudo ou você pode escutar de forma estruturada? Então tem uma forma estruturada para você estudar, né, para você escutar a pessoa, o que pode te ajudar a organizar seu raciocínio e estudar o paciente, né, estudar a pessoa que você está atendendo. Depois, na sequência, tipos de intervenção. Intervenções mais expressivas, intervenções mais brandas, e tudo isso baseado nas aulas anteriores. Então, se você viu lá a estruturação egóica, o tipo de ansiedade, repertório de defesas, a organização de personalidade, você escutou os setores, estudou os setores. Então, uma vez feito isso, quais os tipos de intervenções são mais possíveis e mais efetivas com cada um dos casos que você atende? Depois, na sequência, bem prático também, a estrutura de uma sessão. Como é que funciona uma sessão, começo, meio e fim, o que acontece no começo, o que acontece no meio, como é que finaliza uma sessão. Depois, a 11ª aula, a estrutura do processo, o começo de um processo, as entrevistas preliminares. Depois, a fase intermediária, o processo em si, o desenvolvimento. E depois, o final do processo, como é que se encerram os processos psicoterápicos, psicanalíticos, psicodinâmicos. E por fim, a última aula sobre o contrato, como fazer o contrato, como falar de dinheiro, uma questão que às vezes é um pouco incomodativa para o pessoal da área psi,
e também como fazer os relatórios de forma mais efetiva. No final do curso eu mostro uma folha que eu utilizo para você fazer o controle dos atendimentos, utilizando tudo que nós falamos ao longo do curso. Então é bem interessante por isso. Bom, esse é o conteúdo. Pensando em termos de estrutura do curso, funciona da seguinte maneira. São 12 semanas. Toda segunda-feira eu envio uma videoaula para você. É uma videoaula que eu gravo no Vimeo, você não consegue ter acesso se você não estiver no grupo do Telegram, né? Então, assim, é um grupo do Telegram, você entra nesse grupo. Uma vez dentro desse grupo, toda segunda-feira você vai receber o link da aula, você assiste essa aula, é uma videoaula. Uma pergunta que sempre vem assim, aula é ao vivo? Não. E por quê? Eu já fiz vários cursos com aulas ao vivo e que eu gravava também. A quantidade de pessoas que assiste o ao vivo é mais ou menos 30%. Depois todo mundo assiste essa aula gravada. Então eu achei meio sem sentido ficar fazendo ao vivo e esse pessoal vai assistir gravado. Eu preferi fazer uma aula com mais qualidade de vídeo e de conteúdo, assim eu já deixo gravada e todo mundo assiste gravada. Dessa forma, você pode assistir a hora que você quiser, o dia que você quiser. Junto com essa videoaula, vai o PDF da aula, escrito por mim, um conteúdo escrito por mim. Na terça-feira, dia seguinte, eu mando para vocês um PDF, um material de algum dos clássicos da psicologia, da psicanálise, de algum dos autores falando do tema abordado, ou de algum tipo de comentador. Na quinta-feira acontece um plantão de dúvidas. Começa 8 da manhã, vai até às 8 da noite. Você pode enviar lá no grupo as dúvidas que você tem e eu vou respondendo por áudio essas dúvidas. Eu já faço cursos assim, em média, assim no plantão, chega a ter mais de 100 perguntas. E as respostas são bem legais, as perguntas e respostas, porque acaba sendo mais material para você estudar, mais conteúdo para você desenvolver. Bom, depois no sábado tem mais um dia de envio de material, é um PDF, não escrito por mim, de algum autor clássico da psicanálise ou psicologia ou algum comentador. Bom, essa estrutura, isso se repete por 12 semanas. Então, durante 12 semanas, essa mesma sequência. É um curso muito bem estruturado, tem muito material e vai num fluxo possível de você seguir. Bom, no final estou seguindo aqui, no final desse processo, eu envio para vocês um questionário com perguntas relativas a todas as aulas que nós trabalhamos nesse curso, e uma vez que você tenha respondido essas perguntas corretamente, boa parte delas enviado para mim, você recebe um certificado. Então ele é um curso com certificado, ele é um curso que ele é todo apostilado, eu vou enviando a cada semana uma parte dessa apostila e funciona assim dessa maneira. Bom, se você tiver algum tipo de dúvida ou tiver interesse em fazer esse curso, é só você entrar em contato com esse número que aparece aqui embaixo, você manda lá a sua pergunta, você manda lá que vou responder para você, tá bom? Então é isso, caso tenha interesse, entre em contato comigo.